Muito bem, senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Agora falaremos sobre a fermentação alcoólica. Na aula de hoje nós vamos entender, aliás, na aula passada vocês entenderam sobre todo o processo de ciclo da vinha, né? Desde o seu nascimento, brotação, floração, até dar hoje os primeiros bagos de uva, né? Para que aí sim possam ser dados os próximos passos na produção do vinho. Agora, nós vamos entender como que a uva se transforma em vinho, né? Qual que é o processo, o que que acontece desde o período da colheita até aquela garrafa que a gente abre em casa. O que que acontece nesse meio, qual que é o processo, né? Quais são os passos de formação, de evolução para que a uva se transforme em vinho. Para isso, eu preparei para vocês hoje um material em vídeo que vocês vão dar uma assistida e assim nós vamos fazer a conclusão pegando alguns pontos do que nós aprendemos hoje. Certo? Então, bora lá porque o conteúdo está demais. A produção de vinho é um processo artesanal e técnico que envolve várias etapas bem definidas, cada uma contribuindo para o sabor, aroma e qualidade da bebida final. Desde a colheita até o engarrafamento, cada fase exige cuidado e precisão. Na primeira, as uvas são colhidas no ponto ideal de maturação, quando o equilíbrio entre açúcar e acidez garante qualidade ao mosto. Depois, passa-se pela seleção, onde apenas os frutos íntegros e saudáveis são escolhidos, descartando os verdes ou danificados. Em seguida, a pisa ou esmagamento, tradicionalmente feita com os pés, mas hoje em grande parte realizada por máquinas, liberando o suco e permitindo a maceração, essencial para vinhos tintos, pois extrai cor e taninos das cascas. E então, ocorre a fermentação, em que leveduras transformam os açúcares em álcool e dióxido de carbono, processo que pode durar dias ou semanas e exige controle de temperatura para preservar aromas ou intensificar o corpo. No caso dos espumantes, esse gás é aprisionado para ser envasado na garrafa. Esse método chama-se charmat. Já em casos como o champanhe, existe uma segunda fermentação que é feita dentro da própria garrafa. Agora, o vinho entra na fase de maturação, que pode acontecer em tanques de inox ou barris de carvalho, onde ganha complexidade, aromas e estrutura, dependendo do tempo e do recipiente escolhido. Por fim, chega o engarrafamento, quando o vinho é filtrado, estabilizado e colocado em garrafas esterilizadas, pronto para consumo imediato ou para evoluir com o tempo, especialmente nos vinhos de guarda. Esse percurso mostra como cada detalhe influencia o resultado final, tornando o vinho uma bebida que reflete tanto a natureza da uva quanto a técnica do produtor. Lembrando que todos os vinhos passam por esse processo, alguns podem ter algum toque de capricho do enólogo, mas em toda sua magnitude é dessa maneira que se faz vinho. Excelente, meus amigos. Agora, né, você conseguiu entender e compreender como que a uva vira vinho. Pegando todo o processo de fermentação alcoólica, a levedura com menos açúcares, transformando em álcool, né, e gás carbônico, e aí tem a diferença do espumante, que esse gás é aprisionado, e para um vinho que não tem gás, que nós costumamos chamar de vinho tranquilo, esse gás ele é dissipado, né? Vale um ponto a ressaltar. Geralmente as pessoas elas pedem um vinho tranquilo, falam, você não tem um vinho tranquilo? Na verdade, essa pessoa está querendo, na verdade, um vinho mais leve, porque no termo mais técnico, no âmbito profissional do mundo do vinho, o vinho tranquilo é todo e qualquer vinho que não possui gasificação, né? Não tem gás, como vinho tinto, branco, rosé, ele é um vinho tranquilo. Se tem gasificação, ele já entra na categoria de frisante, espumante ou champanhe, ou franciacorta se for um italiano, né? Dependendo da região em produção. Enfim, então nós conseguimos entender também todo o processo de filtragem, de envasamento, de envelhecimento, a passagem em barrica, né, que alguns vinhos passam por barrica, mas tem vinhos que não têm a necessidade de passar por barrica de madeira, né, isso é muito importante. E para que um vinho seja de guarda, é interessante que, às vezes você já ouviu falar de um vinho jovem e um vinho de guarda. Qual que é a diferença, sendo que os dois vinhos estavam guardados? Bom, a verdade não é que a guarda se refere a estar guardando o vinho, né? Mas sim ao tempo que esse vinho pode ficar na adega, pode ficar no produtor ali, sendo guardado por anos. O que que faz com que o vinho seja produzido para ter esse período longo de guarda? Como nós temos vinhos
de safra de 1898, 1996, como que esse vinho ficou guardado tanto tempo e ele ainda está intacto dentro da garrafa, né? Na primeira aula que falamos sobre o ciclo da vinha, ali nós conseguimos entender que a vinha, quando ela é mais velha, ela produz menos cachos e as raízes estão mais profundas no solo. Isso pode levar o quê? Trazer complexidade, trazer tudo aquilo que a uva precisa para se tornar um vinho de guarda, que é a acidez, o álcool e tanino. Esses três pilares no vinho faz com que o vinho se torne de guarda. Poxa, Antônio, mas quer dizer que o vinho jovem não tem essas características? Tem, só que ele não tem essas características tão sobressalentes a ponto de fazer com que o vinho possa ser guardado por anos, né? Uma outra questão que você poderia estar até mesmo visualizando uma hora que você estiver na prateleira de mercado, em uma adega, para você poder comprar o seu vinho, você pode entender uma relação entre tempo de guarda e preço. É claro que não é um ponto em que você tem que se atentar muito, mas os vinhos que costumam ser mais acessíveis, eles não têm um potencial de guarda tão grande. Os vinhos que costumam ser um pouco mais exclusivos, eles têm um potencial de guarda um pouco maior. Isso porque lá no produtor, se a vinha foi mais velha, o tipo de produção foi minucioso, o tipo de envasamento, né? Se todo o processo teve um cuidado, teve um investimento de atenção e produtividade a mais, é claro que esse vinho vai ter um custo maior no mercado, né? Isso é normal. Então, isso acontece o seguinte: se você pega um vinho de, suponhamos, que tem um potencial de guarda de 3 anos e você guarda ele por 5, no terceiro, quarto, quinto ano, ele já está morto, ele já é um vinho que ele não está mais para consumo, né? E aí é onde o vinho estraga dentro da própria garrafa. Então, nessa aula de hoje você aprendeu como que a uva se transforma em vinho, como que é feito o processo de maturação, aonde que o vinho invasa, como o vinho fica de guarda, como não fica, né? Então agora você já consegue entender como você pode identificar essas características dentro de um vinho. Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Antônio Sommelier e você está aqui na nossa plataforma da Antwine. E agora, senhoras e senhores, fica comigo que a nossa próxima aula será sobre Novo Mundo e Velho Mundo. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença desses dois mundos, sendo que o mundo é o mesmo. Eu sou Antônio Sommelier e você está no nosso treinamento de vinhos Antwine.